Chegamos! Está no ar o nosso Sem Tabus. Como vai você? Tudo bem? Bom ter você aqui com a gente. Essa é a sua Novo Tempo. Você nos acompanha pela rádio ou pela TV Novo Tempo ou ainda nos acompanha na internet, novotempo.com/ao-vivo. Diz para os seus amigos assistir a gente, estar aqui com a gente. No nosso Facebook, facebook.com/semtabus.nt também você pode compartilhar com a gente as suas ideias, os seus pensamentos. Hoje nós queremos responder algumas perguntas que justamente muitas pessoas deixaram para nós ali na nossa página. Faça você também a mesma coisa. Alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que você queira colaborar ou também queira contribuir positivamente, faz isso. novotempo.com/semtabus é o nosso site e a nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Quer ter o contato com a gente, fazer contato por e-mail, também pode, semtabus@novotempo.com. Ou seja, nós disponibilizamos para você várias maneiras de termos um contato direto com você e com a sua história. Também temos à sua disposição a revista Família Feliz e você pode pedir também uma revista que trata de assuntos de família, incluindo a sexualidade, ok? A partir de agora, nossa conversa, nossa interação aqui de sempre e com uma convidada toda especial que volta ao Sem Tabus aqui hoje, Priscila Bels. Bem-vinda, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você, Dalene? Priscila, você já é psicóloga há muito tempo? Sim, mais ou menos. Não, são 20 anos. Só isso? 20 anos? 20, não pega bem falar isso, né? Não, é que você começou novinha. Isso, muito nova, bem precoce. Precoce. Qual é a tua paixão da psicologia? E as minhas paixões, né? Não sei. Eu comecei a fazer psicologia porque eu fiz terapia, né? Então eu gostei muito da atuação. E eu também pensei na psicologia na área de pesquisa, mas depois acabei mudando, migrando para o consultório. Eu gosto muito de atender, gosto demais de atender. Abuso, inclusive, né? Porque atendo muito, fico cansada até. Mas tudo me interessa bastante, acho que eu gosto, é meio esquisito falar isso, mas gosto das fobias, né? Alguns transtornos. E ver o progresso das pessoas, eu acho que não é piegas dizer isso não, isso é verdade. É você ver o crescimento, o desenvolvimento, você festeja, assim, você fez parte disso, você testemunhou, né? Tem que dar alta para alguém e dizer assim, olha, ok, chegamos ao que nós... Então, eu às vezes sugiro, né? Porque eu digo, quando a pessoa começa, eu digo, eu não dou alta, tá? Um dia você vai virar para mim e dizer assim, olha, acho que já deu. Okay. Né? Eu acho bem bacana. Eu falo, então tá bom, eu vou ficar aqui sentindo a sua falta, tudo bem. Né? E aí a gente às vezes acaba se vendo, sabendo de alguma notícia das pessoas e tal, mas o progresso é uma coisa muito gostosa de ver. Que bom, que bom. Priscila Bels, então, nos ajudando hoje aqui no Sem Tabus. Vamos à primeira pergunta. Uma educadora que escreveu para a gente outro dia, após um dos programas aqui feitos, ela diz, então, que prejuízos pode haver quando uma criança ou um adolescente é exposto aos estímulos sexuais precocemente? Então, a vida é feita de capítulos, né? Vamos dizer assim. São fases que a gente tem que passar. Se eu pulo uma fase, naturalmente estou deixando algumas coisas para trás e isso pode trazer prejuízo, né? Então, eu acredito que as crianças têm um período para brincar, elas têm uma fase de brincar. Né? E tem uma fase de conhecer determinadas coisas. E a gente nunca para de conhecer, de fato, né? Se desenvolver. Não é para ser, pelo menos assim. E então, quando você estimula antes, quando você ensina, ela tem acesso a coisas que ela ainda não tem condições de elaborar, porque ela não tem condições de lidar com isso, com a sexualidade, né? Com aspectos da sexualidade, então ela está pulando uma fase. E isso pode ser prejudicial, sim. Ela pode estar, primeiro, se destacando entre as outros adolescentes e outras crianças, né? Fazendo algo que é diferente, de repente. Então, já vai ter um problema aí. Então, tudo tem que ter a sua fase, né? Tudo tem é igual um videogame, eu digo. Você não pode pular. Tem uma fase que é mais ou menos difícil, a próxima é mais difícil, a outra é mais difícil. Não adianta você querer pular lá para frente, igual ler um livro lá no finalzinho, você não vai entender nada do que aconteceu no decorrer e você vai até julgar que alguma coisa aconteceu ali no meio, mas de repente não tem nada a ver com o que você imaginou, né? Então, é possível que nós nem tenhamos, de fato, ideia... Não, ideia sim, mas talvez não tenhamos visto ainda com mais concretude a repercussão que tem essa exposição tão comum que nós temos percebido nestes dias ou já há algum tempo. Por exemplo, as músicas comuns, populares, elas expõem de certa maneira alguma fala, alguma linguagem, uma dança, uma exposição que para uma criança e uma adolescente talvez não
não seja adequado, mas está todo mundo dizendo que é normal, que é bacana, que é legal, que é divertido. Eu lembro de alguns anos, a gente fica muito dizendo assim, nos dias de hoje, mas esses dias de hoje já vem de um tempinho, né? Sim. E eu lembro que há alguns anos nós tínhamos, por exemplo, concursos de crianças dançando a dancinha da garrafa. Altamente sensualizada, altamente pornográfica, eu diria. E hoje nós temos aí uma série de músicas, sei lá, sem citar estilos, mas você sabe quais são, possivelmente. Nós estaríamos expondo nossas crianças em forma de brincadeira, alguma coisa que vai trazer uma repercussão negativa para a vida dela? Com certeza, né? Então, hoje é muito comum, a gente é cultural, né, do brasileiro, ele valoriza isso, eu posso dizer Brasil porque é onde eu vivo, né? Sim, claro. E está acessível para mim também. Então, são músicas mesmo que falam muito da genitália, dando apelidos, né? E as crianças muitas vezes estão ali brincando, não sabem nem direito o que está acontecendo, mas o adulto sabe. Né? Exatamente. E ele está ali assistindo. Isso também provoca, talvez, expõe as crianças numa sensualidade também para os adultos, né? Então aquele adulto começa a achar aquela criança sensual e a criança não é sensual, a criança é criança. Exato. Né? Então assim, é muito perigoso. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes é uma brincadeira, tá todo mundo brincando, né? É uma musiquinha que já toca nas festinhas, né? Com esse apelo sexual. A gente tem que se preservar, né? Não é uma questão de ser, assim, formal, é questão moral mesmo, preservar as nossas crianças, tomar bastante cuidado. Quando a gente vê, a gente está fazendo sem pensar. Então, muitas vezes é sem pensar, sem racionalizar, né? Tá acontecendo. Às vezes você nem para. Eu já vi gente cantando, reproduzindo, cantando para os netos. Eu já vi musiquinhas. E olha, presta atenção nessa letra. O que ela está dizendo? É perigoso, isso fica na mente, né? Pronto, aquilo daqui a pouco vira uma verdade. Exatamente. Então é muito perigoso. Sem falar, quando você falou sobre o prejuízo moral, eu fico também pensando no prejuízo emocional. Sim. Né, dessa criança se perder em si mesma, em uma situação de ela ser considerada o que ela ainda não é. Gente grande, gente sensual, né, como você colocava aqui pra gente. E ainda isso reproduzir alguma doença emocional, é possível? Sim, porque assim, tudo que a gente faz, a gente tem que assumir uma responsabilidade. A criança não tem responsabilidade. Então ela está ali dançando de uma forma frenética, sensualizando, como a gente diz, né? Então assim, provocando e tal. Ela vai dar conta daquilo? Se alguém se aproximar realmente, querer alguma coisa com ela, né? Ela não vai dar conta daquilo, né? Então ela não sabe o que está acontecendo, né? Então aí passa a usar roupas que são diferentes, que são roupas de adulto, falas, discursos. Pode ter prejuízo sim, porque ela pode ser abordada, ela pode ser vista não como uma criança de 10, 11 anos, mas às vezes como uma mulher de 18. Me assusta, às vezes, ver algumas coisas que a gente vê aí na internet, né? Danças e tal, essas coisas da garrafa, isso já faz um tempo, mas, quer dizer, isso não parou, né? Ela foi se renovando, né? Sim, você vê hoje cantoras internacionais, glamourizadas, shows, e assim, você olha para aquelas figuras e olha para umas meninas com 11 anos, 10, reproduzindo aquela dança, aquele corpo, aquela sensualidade toda, as roupas, o que a gente chama de erotização infantil, erotização precoce. Então, isso está muito disseminado entre nós e às vezes é normal, não é legal, a garotada se diverte, a meninada se diverte. É porque diz que o que o povo diz é a voz de Deus, né? Uau! É perigoso isso quem diz isso, né? Então, acaba se está todo mundo fazendo, então é normal, mas a gente tendencia para isso, né? Claro. É perigoso, a gente tem que estar sempre atento. Então, está todo mundo fazendo, então está valendo, né? Os coleguinhas todos da escola estão cantando lá aquela melodia X, então por que os meus não estão ouvindo? Estão ouvindo aquelas musiquinhas, sabe, bobinhas, que fala de natureza, de bichinhos e tal, né? Então, claro, cada coisa no seu lugar certo. Então, com 12 anos, com 13 anos, começa a se ouvir coisas diferentes, 14, 15, mas realmente a gente vai imitando também os ídolos, né? Então, você disse bem, alguns cantores, alguns artistas, né, começam a despontar com 14, 15 anos, tendo atitudes, achar nas revistas, nos tabloides, né, namorando, tendo um relacionamento assim íntimo, e as nossas crianças expostas, olhando e falando, puxa, eu acho que eu estou ficando para trás, eu tenho 12, ainda não estou ainda nesse relacionamento. Então, assim, é bem perigoso, a infância está ficando tão curta, né? Eu tenho tanta pena da minha infância ter sido tão curta, porque a gente pensa, a gente fica tanto tempo adulto, e criança a gente fica tão pouquinho, ai, que pena. E ainda roubam da gente. Uma mãe disse que foi falar sobre sexo com o filho, que é adolescente, mas ele tem vergonha de falar de sexo. Por quê?
Que adolescente tem tanta vergonha de falar de sexo. Vou dizer pra você, não é só adolescente não, tem gente grande, gente adulta, que não gosta de falar de sexo, de ficar todo intimidado, todo envergonhado. Quando o Sem Tabus começou, a gente tinha, assim, uma frequência de pessoas assim, mas por quê? Mas pra quê? Não precisa, vocês são uma TV religiosa, uma rede de rádio, uma rede de comunicação religiosa, vamos falar de Bíblia, vamos falar de profecia. E aí eu precisava explicar, olha, tem gente que sabe tudo de profecia, mas não sabe nada de sexo e perde o sentido da profecia. Porque que me adianta saber de profecia se eu tenho um péssimo casamento, se eu tenho uma vida sexual que não funciona, se eu tenho um relacionamento quebrado, desestruturado, se eu tenho jovens que sabem até de uma tal profecia, mas eles não têm entendimento sobre o significado do sexo e fazem sexo antes do casamento, ou sem compromisso, ou ficam, ou de qualquer maneira entregando o seu corpo. Então, hoje, passados 3 anos mais ou menos que nós estamos no ar, já há um entendimento e graças a Deus veio para abençoar. Mas eu ainda digo para você, para muita gente, assistir o Sem Tabu só se for sozinho, porque até com o marido, ui, que vergonha. E a gente fala aqui de um jeito tão simples, tão tranquilo. Então essa mãe pergunta, por que o adolescente tem vergonha? Talvez, vamos levantar algumas hipóteses, né? Talvez ela nunca falou quando ele era criança dentro de uma linguagem infantil e de repente chega, né, tô supondo, tá? Né, e chega para esse adolescente e fala, vamos falar de sexo. Agora, mãe, né? Então, assim, claro, se a coisa vem vindo já desde a infância, né? Claro, tudo no seu tempo certo. Igual a gente falou, fases, vamos respeitar as fases. Vai chegar para uma criança, ela não fez nenhuma pergunta e você já vai querer dar uma educação sexual para ela um dia. Né? A gente sempre trabalha com as questões, as dúvidas. Então a criança pergunta, papai, é assim, você tem isso, a mamãe tem aquilo, né? Outro dia eu vi uma amiga contando, ela está grávida e ela tem um menininho de 4 anos, né? E ele perguntou, mamãe, por onde vai sair o neném? Tá ali, tá excelente a pergunta, né? Aí ela explicou, assim, muito simples, por aqui. Nossa, deve doer muito. E acabou o assunto. Acabou. Tá? Então ela não vai sentar e falar, olha, eu vou te explicar como é que o neném entrou aqui. Ele não perguntou nada disso. Ele perguntou como é que vai sair. Então quando ele perguntar, aí ela vai estar mais disposta também a responder. Então assim, sempre... Aí alguns pais já me perguntaram assim, mas o meu filho não pergunta nada. Como é que eu faço quando ele não pergunta? Tem formas de você estimular, com boa literatura você tem, com figuras, né? E com uma conversa informal, né? Começa assim, fulano está grávida e tal, o que você acha? Né? E começa a jogar assim, fulano vai casar, o que você pensa sobre isso e tal. Então assim, você pode ir jogando algumas sementinhas, na verdade, que é estimulando uma conversa, né? Agora, se realmente não teve isso e de repente na adolescência a mãe falar, eu preciso falar porque nunca foi falado, fale. Porque tem gente que diz assim, meu filho está com 14, 15 anos, ou começou a namorar com 16, 17, a gente nunca falou de sexo. Vamos falar sim. O melhor lugar para se falar é dentro de casa. Né? Orientar, mostrar que ali você tem confiança, que você pode tirar suas dúvidas. Vergonha sempre vai ser um assunto com tabu. Sempre vai ser. Para qualquer um de nós. Mesmo eu que trabalho com isso, né? Não vou dizer para você, eu fico 100% à vontade. Que delícia falar disso. Não. Existem alguns espaços que eu não me sinto 100% à vontade. Algumas perguntas que são um pouco constrangedoras são da nossa intimidade. Exatamente. Eu sempre sinto muita vontade, agora uma pergunta é uma adolescente, ela deve ter uns 16, 17 anos, pela foto no Face que ela deixou ali. E ela diz assim, eu sempre sinto muita vontade de ficar com homens diferentes. Faço tudo para que isto não aconteça. Ele usou a expressão ficar, eu estou entendendo o que é ficar na moda, como se diz, né? Faço tudo para isso não acontecer. Mas às vezes eu não consigo, eu acabo ficando. Será que tenho algum problema? Está incomodando. Olha, eu tenho vontade de ficar com pessoas diferentes, né? Olha, precisa avaliar bem o que é esse ficar com pessoas diferentes. Às vezes quando você conversa com uma pessoa, a pessoa diz assim, eu conheci uma pessoa, eu fiquei até achando que ia de repente engrenar um namoro, não deu certo. Aí já olhei, me interessei por outro. Aí outro também acho interessante, acho bonito. Então existem pessoas assim que são mais atentas a isso, né? Às vezes eu atendo algumas adolescentes que falam, Priscila, o colégio tem tanto menino bonito. Se eu pudesse ficar com todas, né? E tem menino uma figura de linguagem, né? É um jeito de falar, né? Eles estão muito estimulados pela beleza, pela música, pela atuação. Então, às vezes, uma pessoa acha realmente que nossa, eu sou muito atraída pelas pessoas. E ela está dizendo, isso me incomoda, realmente. Né? Porque se ela for dar vazão ao desejo,
Ela vai criar muitos problemas de responsabilidade, né? Primeiro, você vai se envolver, vai ficar mal falada. Vai se envolver, vai ser ruim para ela, porque não é o ideal, né? Não é um comportamento que vai trazer benefício para ela, né? Então, realmente, é frear isso. Se a gente fosse comer tudo que a gente tem vontade, né? Se a gente fosse, é tão legal ficar assistindo esse filme, vem assistir mais um, mas são 2 da manhã. Não vou assistir mais um, né? São 4 da manhã. Então, se eu for dar vazão para todos os meus desejos, seja de lazer, de comer ou de ficar com as pessoas, né? Então, assim, as pessoas se assustam um pouquinho mais quando o desejo é nessa área, né? Porque comer, tá tão feio, né? Ficar comendo na frente de todo mundo e dormindo tarde. Estou dando 2 exemplos assim na minha cabeça, tá? Mas ficar com as pessoas pode pegar bem mal, né? Então acho que todos os nossos, a gente tem que ser responsável por tudo que a gente assume, né? Então assim, se ela achar que realmente é uma coisa que está desenfreada, né? Que ela não está conseguindo se vincular a alguém, né? De repente engrenar um namoro, um relacionamento, e quer só mesmo ficar aqui igual um beija-flor, né? É preciso procurar ajuda, até, né, para ter uma orientação, para ter uma conversa e ver se realmente o que está acontecendo, se está realmente desenfreado esse desejo, né? Isso pode apontar para alguma insegurança, alguma insatisfação, alguma carência dela? Pode, claro. Não é simplesmente assim, estou com vontade de ficar. Isso deve ter um significado. Pode. Então, a gente diz que são pais assim um pouco exigentes, talvez com seus filhos, né? Que nunca tá bom. Às vezes é uma educação assim, né? Então, a pessoa fica insatisfeita com tudo na vida e vai para essa área, né? Ou para provar alguma coisa também, quando eu consigo estar com muitas pessoas, eu provo o quanto eu sou boa, né? Também, aí eu fico segura, né? Nossa, eu fico com esse, fico com aquele, eu sou atraente para todos, todos me querem, eu quero todos, nossa, então que poder que eu tenho, né? Pode ser várias coisas, precisa ter um estudo bem apuradinho, assim, para identificar isso. Acho que tem um significado, tem? Sim, claro, com certeza. Que é bom para pensar. Rapidinho, intervalo, voltamos aqui no Sem Tabus. Este é o seu Sem Tabus e você pode ficar aí do outro lado, é bem rápido o nosso intervalo e a gente volta, tem umas perguntas aqui bem interessantes que talvez possam ajudar você. Vamos ainda falar hoje sobre sexo e culpa. Por que algumas pessoas fazem sexo e se sentem culpadas? Por que será? O que acontece? E até que a gente volte, fica aí com a gente, espera, até já. Vamos continuar aqui, nosso momento bom do Sem Tabus. Um beijo para você que está chegando agora, um beijo para você que está sempre com a gente aqui no Sem Tabus, que gosta, que acompanha, que participa, que se interessa. Um beijo muito especial para todos vocês nos lugares mais distantes. Tem gente nos acompanhando no Canadá e manda perguntas para a gente, interage. Eu fico pensando de tão longe, marca um tempo, marca um horário para participar aqui com a gente. Isso é muito especial. Um beijo para todos vocês. Tem gente no Japão a esta hora, lá todo mundo no meio do dia do trabalho, assim, na dinâmica do dia a dia, e tem gente que para acompanhar aqui no programa. Que coisa boa! Isso a tecnologia facilita muito e a gente agradece a Deus por isso. Vamos continuar respondendo a perguntas que você aí de casa mandou para a gente. E é bom que você continue fazendo isso, interagindo, tá? Alimenta aqui o nosso programa. Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Priscila Bels e tem mais uma perguntinha para você nos ajudar a pensar respondendo. Uma moça diz assim, eu errei na prática do sexo, mas eu quero acertar. Me sinto mal por isso, eu gostaria de esquecer tudo e começar de novo. Me dá a impressão que é alguém que talvez fez sexo com um namorado, casualmente, não sei, e errei. Eu queria fazer de novo, certo. Tem coisas que não dá para voltar atrás, estão feitas, né? Como é que funciona? Então, a gente tem que usar aquilo que a gente fez e errou, o erro, para impulsionar a gente a acertar na próxima, né? Diz que errar é humano, mas insistir no erro diz que é burrice. Diz que é burrice. Então, se errou e tem essa consciência, esse discernimento, vamos usar então para a próxima. Eu gostaria de esquecer. Esquecer é um jeito de falar, né? A gente fala, eu queria esquecer tudo, preferia que não tivesse acontecido. Todo mundo vai ter essa fala. Todo mundo em algum momento, né? Falou uma coisa que não devia falar, agiu de uma maneira que não devia, ou deixou de fazer alguma coisa, né? A gente às vezes acha que só faz, mas a gente deixa de fazer também e se arrepende. Então, se ela está dizendo, tem uma prática, que seja isso, né? Que se envolveu com alguém que não devia, ou que adiantou as coisas e tal. Então, assim, agora usa isso para o teu benefício, né?
você pode agora procurar melhorar nesse próximo relacionamento e tal. Então, assim, tem solução? Tem, lógico que tem solução, né? Que o passado nos ajude, né? Nos dê força para que a gente não erre de novo. E a gente sempre possa também, como eu digo, não é que a gente vai abrir a nossa vida sexual para as pessoas, mas sempre também estender a mão para quem vem, que está ao nosso dispor também. Às vezes um familiar, um amigo, quando você tem uma experiência negativa, você pode também ajudar essa pessoa, né? Ajudar outras pessoas à sua volta. Mas quando você diz assim, ajudar essas pessoas, você diz relatando que experimentou ou não? Ou só oferecendo ajuda ao outro um bom e se ombro, utilizando um bom da ouvido. sua experiência? Exatamente, porque a tendência é que a gente fique com mais compaixão, mais empático e mais perdoador. Verdade. Porque quando a gente não sabe o que o outro está vivendo, a gente não sabe. As pessoas erram nos namoros, nas escolhas, na sexualidade também. Então, assim, não é só ela. Ela fala, olha, bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao clube, né? Não é só você que erra, não. Então, daqui para frente, vamos procurar acertar. Né? Pensa positivo, né? Toca em frente. Que ótimo. Por que o sentimento de culpa produz na vida sexual de alguém que não concorda com a própria dinâmica sexual? Tá, essa pergunta até que ela não ficou, talvez, como tantas outras, vem um pouco truncada porque vem um pedaço de uma história, um pensamento e tal. Mas antes de então a gente lançar a resposta a ela, eu gostaria de saber, pessoas religiosas tendem a ter mais um sentimento de culpa quando o assunto é sexo? Sim, porque a questão é aquilo que você conhece, né? Aquilo que você desconhece, que você não sabe, não é um problema, né? Então vamos supor que eu coma alguma coisa que eu desconheça que faz mal. E você um dia fala, você come, você faz isso faz mal para a sua saúde. Opa, a partir do momento que eu conheci, ou eu mudo, ou se for uma coisa que eu como com muita frequência, toda vez que eu comer eu vou me lembrar de você falando. Ai, a Adelaide me disse que isso aqui faz mal e tal. Então, o que acontece? Quando a gente diz o aspecto cristão, a gente é exposto a uma conduta cristã. Qual é? Que o sexo é visto como um presente de Deus, que ele deve ser feito na hora certa, com a pessoa certa, com as bênçãos de Deus dentro do casamento e tal. Então, muitas pessoas que não têm uma conduta cristã, não tem essa preocupação, não tem isso. Quando você passa a ter esse conhecimento, você fala, então ter conhecimento não é bom. Era melhor se eu não soubesse. Se eu não soubesse, mas a verdade vos libertará. Então, quando você sabe, né, você fica responsável por aquilo que você sabe. Então, realmente, quando você quebra aquilo, automaticamente dá aquela sensação de culpa, porque eu fiz algo que eu não devia. Então, é fato. Quando eu não tenho conhecimento, eu faço aleatoriamente, sem me preocupar. Quando eu tenho conhecimento, e o conhecimento faz bem pra gente, porque ele norteia a gente, melhora a nossa vida e o relacionamento com as pessoas, né? O conhecimento é sempre bom. Claro. Tá? Né? Tem gente, não, mas a religião, ela fecha não sei o que, ela te limita, ela te censura. O conhecimento é sempre bom. Né? Então, ali você vai ficar no aspecto, quando você errar, vai pintar uma culpa. E culpa não é gostoso de sentir. Claro. Não é bom. Agora, ela é algo também para você trabalhar. Né? Então, ela vem a culpa, poxa, um sinal, fiz errado. Então, eu tenho que acertar na próxima. Né? Eu tenho que corrigir isso se tem alguma coisa que ficou aí, alguma consequência. Mas não quer dizer que eu estou fadada ao fracasso, ao inferno e à morte. Não, não é isso, né? Então, assim, a gente está falando da prática, né? Falando da sexualidade e tal. Sim. Então, assim, é comum, às vezes, as pessoas que são realmente religiosas, que têm uma conduta, que procuram andar, né, de uma forma diferente, ter melhores hábitos, dar um bom testemunho, porque não adianta dizer que não é, que é fato, claro, né? Que é. Então, você, quando quebra isso, se sente muito mal, né? Então, tem que trabalhar, que pode acontecer, realmente. E ainda tem o peso da má religião. Quando é que eu vou chamar de má religião? Aquela religião que, em vez de trazer conhecimento e entendimento, porque uma coisa é você assim, ó, não pode fazer, e outra coisa é, olha, não deve fazer por conta disso. O que a religião, o que a fé faz, o que a fé, o conhecimento produz, né? Ele te esclarece, ele te abre os horizontes. Mas também é fato de que religião também já foi usado muito tempo, por muitas vezes, e se não cuidarmos até hoje ainda, dizer assim, olha, de ser uma religião castradora no seguinte sentido, negando inclusive a própria verdade.
no sentido da sexualidade? Olha, a palavra de Deus, a Bíblia, sempre, de Gênesis a Apocalipse, nunca trouxe o sexo como uma coisa ligada ao pecado, ao sujo, ao feio, mas alguns religiosos tomaram o conceito Deus, o conceito religião e disseram, olha, sexo tem a ver com pecado, foi por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então trouxe um ranço e há esse ranço histórico de uma religião que produz uma culpa justamente porque assim o indivíduo, puxa, mas e a minha sexualidade? E o meu prazer? Priscila, você sabe que até hoje tem gente que diz assim, sexo eu acho que era para fazer só para reprodução. Sim. Sexo e prazer não pode. Se eu sentir prazer, se eu fizer sexo só pelo prazer, me bate uma culpa. Ou seja, não foi alcançado pela verdade plena, né? Com certeza. Por isso, Sem Tabus, sempre falando de sexo aqui com você, sem medo e sem vergonha, porque justamente não é necessário ter vergonha para falar daquilo que nós consideramos que é plano de Deus para você. E aí o Sem Tabus tem essa função aqui na sua Novo Tempo. Vamos continuando aqui. Mas, Priscila, como livrar-se da culpa? Como é que se livra da culpa? Se tivesse uma pílula, um botãozinho... Não tem alguma coisinha assim? Tem todo um trabalho, né? Primeiro a gente precisa entender a história, né, dessa culpa. Se essa culpa realmente ela é funcional, se ela é real. Ah, tá. Precisa entender se ela é real. Porque tem culpas que não são reais. Né? Então, assim, a pessoa se culpa por algo que, na verdade, ela não teve tanta responsabilidade, né? Então, precisa entender bem realmente a culpa. E a culpa tem essa função, a função de você retornar, né? De fazer um retorno. Então, assim, só sentir culpa, só ficar ali se penalizando, não vai levar para lugar nenhum. Pagando penitência, não vai levar para lugar nenhum. Ah, eu fiz isso, olha o que aconteceu. Ai, que arrependimento. Se arrependimento matasse. Olha essa fala, né? Então, assim, a culpa fiz algo errado, o preço às vezes é uma consequência, um afastamento de alguém, né? Ou né, não tem nem ninguém sabendo, mas é com você, aquela coisa de você se desvalorizar naquele momento, você não foi aquilo que você esperava que fosse, né? Puxa, eu me comprometi a não agir dessa maneira, fui lá e falhei, né? Então, aí é um período, a culpa também tem um período, agora precisa haver uma mudança em cima da culpa. Então, quando vier esse pensamento que castiga, eu tenho que ter outro pensamento que renova, né? E eu estou falando não só de religião, mas estou falando de comportamento mesmo pessoal, tá? Okay. Então, se vier só o pensamento disfuncional, se vier só ele, olha você, hein, de novo, hein, você não tem jeito mesmo, né? Não dá mesmo. E aí eu fico só com esse pensamento, eu vou ficando o quê? Deprimida, vou ficando angustiada, né? Tem que ter um outro pensamento que diz assim, sim, eu errei mesmo, mas eu tenho muitas oportunidades de acertar. Ponto. Acabou. E eu passo para outra. Porque a vida, o passado já foi, não dá para mexer. Hoje é presente, já não foi mais, já foi para passado, que eu falei... É muito rápido. Né? Agora, voltando para alguns outros temas, já tentei de tudo para ter relação sexual com o meu marido. Não consigo. Já são 2 anos tentando. Ele é paciente, muito paciente, mas não consigo. Travo, tenho muito medo, não dá já. Tentei um tratamento, mas a psicóloga disse que eu deveria assistir filmes pornográficos. Isso me ajudaria. Mesmo contra a minha vontade, eu tentei uma vez. Achei horrível, me senti um lixo. Eu jamais vou conseguir aquilo que eu vi. Não me convence de que ver alguém fazendo sexo resolva meu pânico de fazer sexo. Eu me senti pior ainda do que eu já estava me sentindo. Desisto. Ela diz, estou apavorada e acho que o meu casamento vai acabar mesmo e que vou ter que dar razão para o meu marido de me deixar. Uau, né? Socorro. Vamos procurar ajuda imediatamente. Então, assim, procura a ajuda de um especialista. O especialista sugeriu algo que para ela é inaceitável, né? Ela se sentiu pior ainda. É lógico, porque imagina. Se filmes pornográficos fossem usados para trazer benefício à relação de alguém, seria a coisa mais fácil do mundo, estaríamos vendo pessoas hiper megas felizes, mas a gente tem visto muita gente sofrida, pior ainda, como o caso dela e muitos outros, até viciados num lance que não funciona, mas perturba mais do que antes. Mas tá, né? Não é por aí. Então, assim, eu procuraria, né, porque às vezes ela achou um profissional que não se adequou ao que ela estava procurando. Existem outros bons profissionais. Terapeuta de ordem sexual, seria legal. Terapeuta sexual, tá? Se não achar também, mas tente, né? Eu mesmo
psicólogos, às vezes você procura, não é que a questão que o psicólogo não é bom, mas às vezes não há você não forma um vínculo interessante com aquela pessoa, né? Porque é igual simpatizar com alguém ou não simpatizar. Sim. Você pode procurar um outro, né? Tem pessoas que se sentem muito bem em se relacionar com um psicólogo homem, outros com psicóloga mulher, pessoas de mais idade, já me procuraram, se for muito jovem eu não quero. Você se sente mais confortável com alguém mais experiente, mais velho, né? Então assim, eu diria para essa pessoa, não deixar isso de lado, não faça isso. Um casamento de 2 anos, tem tanta coisa para acontecer legal ainda, né? Então assim, um bom profissional vai saber orientar ela para exercícios, para mudar essa visão, entender a história, porque tem um sentido aí, tem uma história que precisa ser respeitada, né? Não é assim, simplesmente, eu não gosto de sexo, tenho dificuldade, não consigo, sim, mas conta pra mim a tua história de vida. Qual foi a educação sexual, como é que foi você no colégio, com seus pais, aconteceu algum evento traumático, né, que você ficou com uma visão distorcida da sexualidade, do ato sexual em si, né? Tem culpa nessa história, já que a gente falou de culpa antes, né? Não sei, pode, eu acho, assim, precipitado estabelecer qualquer coisa em cima dessa história. Faria uma pesquisa muito cuidadosa, com muito respeito, a respeito dessa história dela, da história de vida. A partir disso, estabelecer um tratamento mesmo, né? Que são algumas etapas, são fases. E eu já vivenciei isso com pacientes, o resultado é bom. Né? Então não perde não. Não, meu casamento de 2 anos eu não gosto mesmo, não tem jeito, já tentei, meu marido vai me deixar. Não, tem jeito para isso. Né? Se formou um lar, uma família, se ama essa pessoa e quer continuar com ela, por favor, procure ajuda certa, né? Sabe que eu vi aqui um gancho para a gente falar um pouquinho também sobre comparação. Saindo um pouquinho deste caso especificamente, dando a resposta para ela, mas quando ela dizia assim, quando eu vi aquele filme, aí é que eu tive a real noção de que aquilo nunca vou chegar ali, nunca vou fazer daquele jeito e olha, nunca vai mesmo. Eu vou arregalar os meus olhos agora, porque ela tá, é claro, a palavra é ótima, comparação, né? Um filme é uma fantasia, o filme não é a realidade, aqueles são atores. Isso já responde tudo. Já respondeu tudo, não tem, né? Outra, a gente não se compara com outros casais também, do nosso círculo de amigos, né? Porque as pessoas cozinham de forma diferente. Se você fizer uma sopa na sua casa, né? Eu comer sopa na casa de outra pessoa, a sua sopa é diferente daquela outra pessoa, um restaurante é diferente do outro, um beijo é diferente do outro e relacionamento sexual também é diferente. Então, a gente não pode comparar, isso são coisas incomparáveis, não dá. Eu fico, normalmente a gente fala assim, a mulher se veste para uma mulher, mulher não sei o quê, mulher tem muito essa coisa da comparação. Eu não sei também se de maneira mais sutil ou até escancarada, não sei. Às vezes a gente se compara em termos de corpo, de postura. Puxa, eu só vejo nas capas de revistas mulheres bonitas, com aquele estereótipo de gostosa, de aquela mulher sensual. E eu olho pra mim magrela, meu Deus, tudo pequenininho, ou rechonchuda, ou gordinha, ou baixinha, e tô fora daquele, me comparando, isso assim, já me traz um sentimento de desvalia. E aí não funciona na cama também com o marido, porque afinal de contas, eu acho até que o meu marido merecia uma mulher daquela, da capa da revista. Olha, isso que você está falando é muito comum, né, Leide? Infelizmente, né? Eu escuto muito que assim é uma visão, uma autoimagem distorcida, né? Porque a gente coloca como a mulher realmente bonita, atraente é essa que está na mídia, né? Essas mulheres que estão aparecendo lá, que são artistas que vivem para isso, né, e tal. E na verdade as mulheres de verdade somos todas nós, gordinhas, magrinhas, altas, baixas, negras, brancas, japonesas, né, orientais, o que for. Então, assim, a gente tem que gostar da gente como a gente é. Claro que a gente sempre pode melhorar uma coisinha ou outra. Então, eu acho que a gente tem que caminhar sempre nisso. Não ficar obcecado, né? Pela beleza, pela perfeição e tal. Essas pessoas mesmas, esse trabalho na mídia também sofre. A gente olha e fala, como essa pessoa deve ser feliz. Às vezes não é, né? Às vezes é muito infeliz. Porque também qualquer ruguinha, qualquer celulitezinha é um problema. Porque vive também disso, né? Recebe para isso também. Então, tem que estar perfeito. Então, assim, é uma luta de todas nós, tanto a elas quando estão lá na mídia, como nós aqui, pessoas comuns também, com nossos trabalhos e tal. Então, a gente tem que aprender a apreciar o nosso próprio corpo, né? Tem partes ou outras que a gente não vai gostar muito, a gente tem também como driblar isso com criatividade, né? Com jeito. E procurar gostar da gente. Eu conheço casais que o marido diz assim, eu sinto muita atração por ela, muito por ela, né? Ela depois, e aí a mulher diz, não, eu tô horrível. Né? E ele está dizendo, então eu falo, qual a evidência de que ele não sente atração por você? Ele te procura direto,
né? E está dizendo ainda, o que mais você quer? Ah, né? mas deve estar fazendo para me agradar. Né? Então são visões distorcidas, autoimagem distorcida, muito triste. Se isso está realmente atrapalhando a vivência, eu estou aqui fazendo propaganda de terapia, vá fazer terapia mesmo, para tratar isso, para levar isso à melhora. Não pode viver desse jeito, se escondendo, né? Então uma barriguinha aqui, uma gordurinha que faz parte da vida, uma ruguinha, a gente vai envelhecer. Quer dizer que se eu envelhecer já não dá mais, então, não posso mais ser uma mulher atraente para o meu marido. Não é verdade, né? Fica a dica para você. Vamos para o intervalo rapidinho, já voltamos aqui no Sem Tabus. Tem mais conversa, mais perguntas interessantes aqui para a Priscila responder com a gente. Até já. Aproveitando o tempo aqui no nosso Sem Tabus para aprendermos mais, é sempre tempo de aprendermos mais. E perguntando é que a gente aprende, né? Então você que mandou perguntas aqui para a gente no Sem Tabus, hoje é dia de responder algumas delas. E hoje com a presença da psicóloga Priscila Bels. Mais uma Priscila agora para você. Olho para uma mulher e penso nela sem roupa e principalmente penso em como serão os pés dela. Isso está me tirando o juízo. É quase automático, irresistível, eu nem sei o que dizer. Aliás, nem sei dizer como isto começou. Estou irritado comigo mesmo. Tem um problema, né? Sim. Quando a gente tem um problema, tem uma solução. Ótimo, né? ótimo. Bom, temos um problema, temos a solução. Então imagina, olhar para uma mulher e imaginá-la sem roupa, pode acontecer com qualquer um, tá? Né? Fantasiar alguma coisa em um determinado momento, sim. Olhar e imaginar os pés de alguém, tá. Se está incomodando, é porque está atrapalhando mesmo, está acontecendo com frequência. Ele está dizendo que está irritado com ele mesmo, que deve ser aquele pensamento automático. Sim. Parou, parou, pensou. Né? Então, é recorrente, está acontecendo aí, é uma obsessão, né? É uma obsessão. Então, com uma compulsão. Então, a gente precisa tratar. Né? Não é só um conselho ou uma dica que vai resolver esse problema. Então, porque às vezes começa a atrapalhar a pessoa no trabalho, né? Quer dizer, qualquer mulher que passa, ele consegue imaginá-la sem roupa e fica sempre com desejo de ver os pés, né? A gente chama de fetiche, né? Então, daqui a pouco ele vai começar a pedir mesmo, olha, você pode tirar os seus sapatos para que eu possa ver? Ou ele vai ficar, de alguma maneira, até levando a isso. Então, O que significa uma... Quando o tema é fetiche, o que você Então, diz? porque é uma distorção, né, do comportamento. Existem fetiches dos mais variados, né? Dos mais loucos possíveis. Dos mais loucos possíveis, né? Esse daqui deve ser dos menos ofensivos, né? Porque assim está atingindo a ele. Sim, eu já vi num curso que eu fiz de formação, a professora mostrou alguns quadros muito interessantes, uma pessoa que tinha fetiche por bexigas estourando. Como assim, Priscila? Enchia a bexiga, pum, a pessoa ficava assim altamente excitada. Então, assim... Meu Deus, o nível de doença é incrível. Então, se entrar, a gente vai se divertir, né? Já acho melhor não, acho melhor não. Então, assim, dos mais variados. Pés é um negócio até bem comum, as pessoas até falam, eu gosto tanto de pés, mãos e tal, porque é o corpo humano, né? Existem atrações, eu gosto de cintura, uma nuca, as pessoas, cada um, né, do seu jeito. Cabelos bem bonitos e penteados são atraentes, mãos bonitas, tá bom. Mas isso é só uma atração, né? Uma preferência. Mas quando isso passa a ser uma mania mesmo, né? Ele precisa daquilo, precisa ver aquilo para se excitar, para se satisfazer, né? Então fica muito focado naquilo, é uma distorção, porque aquilo sai fora do comportamento normal, né? E se está atrapalhando o convívio, porque às vezes trabalha o convívio social, né? E a pessoa vê que é uma coisa totalmente anormal, né? Fora do comum, começa a se isolar. Então é um problema. Procure ajuda psicológica, ajuda profissional. E no caso desse rapaz aqui, a coisa está obsessiva. Sim, se ele disse que ele mesmo diz assim, eu tenho um problema, né? E ele está incomodado, né? Irritado, incomodado, isso mesmo. Uma amiga diz assim, acho que tenho vaginismo. Se ela diz acha, talvez não fez ainda o diagnóstico. Pode falar um pouquinho a respeito do vaginismo e se há jeito? Caso eu tenha, tem solução para mim? Sim, temos um problema? Temos uma solução. Né? Não tão fácil assim, né? Então, de verdade, quando a pessoa procura uma ajuda terapêutica, vai haver uma investigação sobre a vida dessa pessoa. O que é o vaginismo, especificamente? Então, o vaginismo é a vagina fechada que não consegue ter penetração. Enrijece a musculatura. Não tem penetração, tá? Então, é uma vagina fechada. Então, assim, primeiramente, ver com o médico. Eu já recebi uma cliente minha que disse que tinha vaginismo, tá? Vou pegar um caso desse.
E eu perguntei, você já foi ao médico? Eu já tinha ido. Inclusive o ginecologista era amiguíssimo dela, porque era uma pessoa que dava muita atenção, acolhimento, orientação para ela. Eu telefonei, né, ela autorizou a gente fazer essa ligação entre eu e o médico, e ele disse claramente, ela não tem vaginismo, tá? Então, assim, o que acontece? Realmente, na hora ali, há uma intervenção, e aí depois a gente entrou que tinha um aspecto também do marido, na verdade, a questão não era só dela, né, eram de ambos, mas não era um vaginismo, não, ela não tinha uma vagina trancada, né? Tanto ela foi mãe, parto natural e tal. Mas assim, ela pôs na cabeça que aquilo chamava vaginismo. Então tem essas coisas da gente também pôr na cabeça. Ah, é vaginismo, não entra nada aqui, né? Então precisa estudar bem esse caso, de fato, com o médico ginecologista, para você ver todo esse aspecto físico, né? Para depois se trabalhar também juntamente, né? Juntamente o aspecto emocional e psicológico. Não pode ser uma coisa separada da outra, né? E ver, às vezes às vezes até um caso cirúrgico. Eu já soube de um caso que era cirúrgico mesmo. Ela tinha uma dificuldade e foi feita uma cirurgia mesmo ginecológica. E aí foi tudo resolvido. Então, ou seja, de todas as maneiras tem como chegar a uma resolução. Tem que pesquisar, tem que investigar. Né? A gente queria ter respostas assim fáceis e prontas, né, para resolver aquele problema assim, mas a gente não tem, né? Mas tem solução. Não quer dizer que a gente não responde aqui rapidinho, mas tem solução sim. Ô, Priscila, em consultório é muito comum queixas da ordem sexual? Sim, sim, geralmente acontece, né? Então, ou secundário. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que está com depressão, invariavelmente por conta ou da medicação que se toma, ou da não medicação que se toma, do comportamento que está se tendo, realmente um desinteresse no aspecto sexual. Existem outras pessoas que procuram, são pessoas extremamente ativas, agitadas, com uma vida muito, muito louca, né? E chegam e falam também que ou ausência de sexo ou um sexo totalmente também distorcido, com várias pessoas, né? Hoje a gente tem aí a internet com vários sites de relacionamento, então existem hoje sites para só se relacionar sexualmente, né? Não é para conhecer pessoas e fazer amizade ou namorar e casar, né? Não é só isso. É para sexo sem compromisso, inclusive entre casados, né? Então, quer dizer, mudou toda a nossa visão da sexualidade, então aparece no consultório, invariavelmente aparece. Por abuso sexual, por queixa, por casos de depressão, por infidelidade, por culpa. Né? Priscila, sempre que a gente toca aqui no Sem Tabus a respeito de pornografia também, assim, uma enxurrada de pedidos de socorro, de gente dizendo, olha, eu vivo isso, eu experimento isso, ou o meu marido é viciado em pornografia, gera tanto sofrimento, pornografia é um tema também extremamente atual. Sim, e o que me assusta, assim, que eu não ouvia falar antigamente em pornografia com mulheres, né? Mulheres viciadas em pornografia. E hoje há também, né? Hoje há também, eu não ouvia. Parece que era uma coisa antigamente ligada só ao gênero masculino, né? Existem pessoas que simplesmente não veem isso como um problema, estão viciadas mesmo, mas não acham que isso é um problema. E quando começam a relatar para você, você logo, né, num consultório, fala, olha, mas você não está perdendo muito tempo com isso? Ele nunca parou para pensar, sabe? Não, acho que não. Por quê? Todo mundo faz. Acha, né? Todo mundo faz. Acha, todo mundo faz. Então, por quê? Porque brinca-se muito no trabalho, um homem mostra para o outro, provoca, você viu isso e tal. Então vira um assunto comum, acha que está tudo bem. Mas não está tudo bem, né? Um dia desses, uma amiga relatou que um colega de trabalho teria postado no Face dela uma imagem pornográfica. Ela ficou assustada com aquilo, desesperada. E, como assim? O que você está fazendo? E tal. E levou aquela situação adiante. E ele falou assim, desculpa, foi só uma brincadeira. Olha. Quer dizer, era alguma coisa, uma imagem pornográfica, uma mensagem pornográfica, para ela foi assim um absurdo, e de fato era uma imagem assim, desrespeitosa até. Sim. Mas desculpa, gente, foi só uma brincadeira. De tanto que essa coisa é comum, permeia as relações. Sim, eu acho até legal falar uma coisa para você, que eu tive uma experiência outro dia, quando eu fui fazer um congresso de adolescentes, e né, pesquisei assuntos recorrentes com eles, o que está acontecendo, né? Eles estão falando sobre o quê e tal. E hoje em dia, tudo bem, tem a coisa do Face, mas tem muita coisa do WhatsApp, das mensagens, né? Que isso é rápido, você está em qualquer lugar, você acessa. E eles estão enfrentando problemas, né, de relacionamento por conta disso. Eles escrevem, são mal interpretados e tal. E também um outro fator mandam mensagens pelo celular, figuras, filminhos, imagens de ordem sexual. Exatamente. E aquilo, nossa, eu estava pesquisando, falei, gente, esse assunto é muito importante também, né? Porque são jovens.
13, 14 anos, eu vi alguns testemunhos, né? Mandam piadinhas, provocam, né? Tiram fotos, às vezes, né, num shopping público, né? Eu vi esses dias também algo assustador, pessoas que filmam mulheres de saia, né, e ficam trocando com amigos. Olha, o negócio assim expandiu de um jeito terrível, né? Então, assim, ficou muito usual. O que é pornografia, o que não é, o que é aceitável, o que não é? Até onde que vai o limite, né? Eu acho que a gente se perdeu com isso, precisa tomar muito cuidado. E tá nas idades mais cedo, sabe? Com 12, 13 anos, ou menos até, não sei, o acesso ao celular, quem tem, né? Mandando piadinhas e cenas para os colegas com toda a liberdade, porque não tem censura, né? Você tem acesso fácil. Então, acho que os pais precisam estar atentos ao que, né? Se a gente está falando de um problema, vamos falar do que a gente, né, de como a gente soluciona. Pais, professores, ficar atentos, porque estão ali trocando, você não está vendo o que está acontecendo, né? Mas de vez em quando, o que você está vendo? Né? Mostra para mim o que você anda vendo, cuidado, presta atenção, ó, isso aqui não é... Orientar mesmo esses jovens, não simplesmente largar. Deu o celular e não estou nem aí. Não acompanha. O que meu filho está fazendo, o que ele está vendo, o que meu aluno, né, está vendo. Se os professores e os pais não fizerem esse serviço, ninguém vai fazer. Aí a coisa vai ficar pior. E esses meninos também, esses adolescentes, os jovens, eles perdem de vista a consequência que isso pode trazer para ele. Não faz muitos dias, a mídia relatou o caso de uma adolescente que matou a sua amiga, matou porque esta amiga teria pego uma dessas fotos íntimas e publicou. Então vazou, publicou, se foi porque quis ou não sei, mas assim, gera situações que você vai além do que simplesmente dizer assim, olha, trocou, foi uma aqui entre nós, não, vai além e tem provocado dramas terríveis em famílias, começou com uma mensagenzinha, trocando não, você uma coisa perde o banal. controle, né? Você perde o controle, porque eu te mando uma coisa bonita, né? E você acha interessante, por que você não pode mostrar para o seu marido, para sua filha, para uma amiga, para uma, né, para uma tia? Você pode, a tia vai mostrar para outra amiga, e pronto, aí você não tem mais controle. Exatamente. Perdeu, foi embora, não dá mais para resgatar, né? Então realmente é um perigo. Tudo que a gente vai postar, tudo que a gente vai divulgar, precisa ser muito bem analisado. E quando é um jovem adolescente, não tem às vezes esse crivo, né? Então acha que tudo tá valendo, né? Filminhos e tal. Eu nem digo, olha, a pornografia é seríssimo, né? Mas eu vejo coisas também que deterioram a imagem da pessoa, que falam de negros, que falam de deficiência física, né? Que também são inaceitáveis da mesma medida. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que prestar muita atenção, né, no que está acontecendo ao nosso redor. Quando o assunto é sexo, ou sensualidade, ou sexualidade, vou jogar dentro do bojo da sexualidade, também fica muito fácil de perder os limites, porque uma coisa que produz prazer, que te deixa, é como o alimento que você gosta tanto. Eu gosto, mas eu sei que eu estou com um pezinho a mais, mas eu gosto. Então, tudo aquilo que produz prazer, que produz essa coisa assim boa, que os estímulos sexuais produzem, pode levar com muito mais facilidade a você perder os limites, né? Então, assim, por isso o cuidado com o jovem, com o adolescente, com qualquer outro noutra idade, mas justamente por isso, porque é gostoso, tirar uma fotinho ali da menina, aí eu faço uma brincadeira, aquilo gera uma risada, gera um prazer, gera uma brincadeira, outros participam e a gente perde o controle e aí vai a casos mais graves, como a pornografia de fato acontece. E como pornografia também destrói relacionamentos, né? Não, é demais. Então, o que acontece assim, a gente tem ouvido, né, das pessoas, a gente estava ligada só à pornografia, não pode porque a pessoa é religiosa e tal. Hoje eu tenho escutado muitas pessoas que vão ao consultório que não necessariamente têm alguma religião, sabe? Mas que estão incomodadas com isso. Porque realmente o que você falou é uma coisa, se não fosse bom, não fosse gostoso, elas não faziam. Exatamente. Né? Então elas colocam, assistem lá, é interessante, vai aguçando os sentidos, né? Ai, mas é interessante, deixa eu ver mais esse aqui, deixa eu ver mais aquele. E pronto, aquilo vira realmente um vício, a pessoa não fica sem aquilo. Ela sempre recorre àquilo, né? Às vezes marca horário, sabe? Chega cansado, é uma justificativa, né? Chega cansado do trabalho, da faculdade e tal. Uma meia horinha aqui vendo isso aqui um pouquinho, né? E aí o que acontece? Não é aceitável. Então você pode até divulgar, entre homens, às vezes no universo você divulga, mas você esconde de uma namorada, né? Porque ela vai se ofender, esconde de uma esposa, esconde dos pais, né? Esconde, às vezes acho que esconde de Deus, né? Esconde de si mesmo e tal, não assume. Então, quer dizer, é um problema. Porque se não fosse, eu posso beber água aqui na sua frente, não há problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você pode até achar que eu estou bebendo demais, mas é água, né? Agora, isso eu tenho que esconder de alguém. Entre os amigos pode até ser status, eu vejo mesmo e tal. Mas de alguém eu vou ter que esconder, porque eu não acho que um relacionamento legal, uma namorada vai ficar à vontade sabendo que um homem recorre direto à pornografia. Desculpa.
né? Sem contar naqueles casos mais graves que a esposa acorda na madrugada, olha para o lado, cadê meu marido? Aí vai buscar o marido, ele está lá num site, visualizando um site de pornografia. E isso, assim, isso destrói relacionamentos de fato. Com certeza. Um filho ver um pai, não tem cabimento. Não tem como. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais um Sem Tabus, hoje conversando com a Priscila Bels, falando sobre esses temas que são recorrentes na vida de muita gente, tá? Esses medos, os fetiches, as culpas, essas dificuldades, a pornografia. Nós passamos por toda uma gama de situações que perpassam a vida de tantas pessoas, mas talvez tenha muito mais que nós nem saibamos, nem tenhamos relatado aqui e você esteja vivendo aí do outro lado. O que quer que seja que você esteja vivendo, sentindo, está inadequado, está difícil, está complicando a sua vida, a sua estrutura, seus pensamentos, seus relacionamentos. Muitas vezes nós achamos que damos conta dos nossos prazeres, das nossas vontades. Isso aqui importa a mim, cabe a mim, mas nós não somos competentes o suficiente para vivermos sozinhos em todas as medidas, sem medidas, sem limites. Nós nos relacionamos, nós temos outros para dar conta. Quando você se relaciona com outro, como é que você está neste relacionar-se com o outro? Se você está comprometido nos seus pensamentos, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de frustrações, cheio de perseguições dos seus próprios desejos. E então a gente quer sempre esclarecer para você, é possível fazer o novo, fazer diferente, fazer algo mais para que você ande com dignidade, inclusive ou principalmente, segundo a temática geral do nosso programa, com relação à sua dignidade, à sua integridade sexual. Priscila Bels, sua palavrinha final para o pessoal ali de casa. Tem que me despedir. Muito bom estar aqui, né, com você, é um prazer, um privilégio, falando desses assuntos que são tão importantes, né, e eu fico muito feliz de poder repartir um pouquinho, né, também estou aprendendo, cada dia mais aprendendo, mas se você está em casa, né, tem as suas dúvidas, tem as suas questões, traz, né, como você já fez a sua propaganda aqui, procure ajuda. Estude, tem boa literatura que vai responder suas perguntas, procure um profissional da área da psicologia que você se sinta confiança, né? Ô Priscila, me diz uma coisa, eu sempre tenho a preocupação de, ao fazer o Sem Tabus, não estar passando só o aspecto da fé. Nós somos uma TV confessional, uma rádio confessional, nós estamos fazendo um trabalho confessional. Mas eu sempre tenho essa preocupação de dizer assim, olha, tem algo mais, não é só uma questão de religião, não é só uma questão de Bíblia, como se isso, para mim é suficiente, mas para outros não é. Estamos falando de doença mental, emocional, estamos falando de sofrimento humano, né? Sim. Quando a gente está com um problema no pé, a gente pode até orar, pedir para que Deus nos mostre qual é o melhor caminho e que a gente escolha um bom profissional para cuidar do nosso pé. Sim, e isso é aceitável. Então, quando a gente está também com uma questão que não é visível aos olhos, né? Porque às vezes uma dor, um braço quebrado, alguém vê. Mas algo da alma mesmo, né? Uma sensação de angústia, de tristeza, de depressão. A gente tem que procurar um profissional que estudou para isso, estudou o comportamento. Ainda há muitos tabus com relação ao profissional do comportamento, das emoções, né? Graças a Deus as coisas têm melhorado, sim. As pessoas têm visto com mais clareza. Existem profissionais, médicos bons e médicos que não são tão bons, talvez para aquele caso, né? Médicos que erram, profissionais também da área da psicologia também podem errar, né? Podem falar alguma coisa e tal. Mas existem bons profissionais que querem acertar. E o sigilo é muito importante dentro da psicologia, dentro do atendimento, né, psicológico, não é uma pessoa que vai sair por aí contando a sua vida, é uma pessoa que não vai te julgar, vai te entender porque trabalhou estuda para isso, né, para entender que é uma pessoa na sua frente diferente de qualquer outra, não tem ninguém igual, a gente não atende em série, atende aquela pessoa, né, e aquela pessoa merece ser ouvida, merece ser respeitada, merece ser acolhida. Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Obrigada a você de casa. Um beijo. Até a semana que vem aqui no nosso Sem Tabus. E a gente vai esperar você sempre. Perdeu algum programa, alguma parte, quer rever, acompanhar, compartilhar? Vai no nosso site, novotempo.com/semtabus. Beijo. Até semana que vem.